Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Railson Brandão para a gente trabalhar hoje, agora nessa aula, com as propostas de redação que a gente pode estar trabalhando, como a gente viu, os exemplos de redação, tá bom? E aí, que ideias a gente poderia trabalhar para a elaboração de um bom texto, ou o que poderia ser trabalhado, para redação, baseado em tudo que a gente foi vendo ao longo das aulas. Então vamos lá para essas ideias de propostas. Primeira ideia para a gente destacar aqui, que a gente pode ver, é o mundo real versus o mundo virtual. Deve haver limite entre ambos? Por que isso é um bom tema, Porque a gente está trabalhando com uma geração que está muito no mundo virtual, já desde pequeno sabem mexer muito bem nos celulares, nos tablets, computador, com jogos. Então estão muito envolvidos nesses aspectos, tá bom? Então um tema envolvendo esse tipo de assunto gera tem muito ao que se argumentar, ao que se propor ideias, tá bem? A gente até estava vendo, que estão se comentando, está se iniciando as conversas, sobre metaverso, sobre o mundo imersivo que está vindo por aí, e que nos próximos anos deve só crescer cada vez mais, e que para quem é criança ou para quem está muito imerso aos jogos já tem uma ideia de como vai ser. Então é um tema muito promissor, tá bom? O segundo tema que a gente pode ver é sobre a resiliência frente a desastres naturais. Por quê? Porque com o aquecimento global, com tudo que está acontecendo no mundo, com a industrialização, tudinho, a gente tem cenários muito parecidos com o que está nessa imagem. Então, como seria essa resiliência, de você se manter firme, apesar de tantos desastres naturais que ocorrem, de como propor soluções, o que precisa ser feito, ou como se manter firme se você for afetado, por esses pontos. Até a gente pode ver um dia desses, tem na notícia das ilhas, lá na Oceania, as ilhas no Pacífico, que parece que o presidente lá fez um pronunciamento com o joelho debaixo d'água na praia, porque aquela cidade, aquele local já está sendo, o aquecimento global, já está fazendo com que a água cresça e inunde toda aquela região. Então, e com esses aquecimentos globais vai gerando esses desastres, furacões, tempestades fortes, todo tipo de coisa que vai fazendo com que se tenha esses problemas, tá bom? Com os desastres naturais. Aí o terceiro ponto, também envolvendo aqui os estudantes, é sobre o combate ao sedentarismo, no caso dos pequenos mesmo, das crianças. Sedentarismo infantil, aquelas pessoas, por exemplo, que passam um dia sem fazer atividade física, só na questão de jogos, assistindo televisão, ou não que isso seja um problema, mas não tendo atividades, para que eles possam fazer atividades físicas, Então a gente pode propor, num texto, falar de uma introdução, dizer como está sendo, o que está acontecendo, com os jovens, com as crianças, destacar na introdução, depois colocar pontos de o que poderia ser feito para que resolvesse essa questão de sedentarismo, aqui no Brasil, no caso. Bom, então é um tema promissor para a redação. Aí a gente também tem aqui, o valor, o valor do turismo no desenvolvimento da economia brasileira, porque o turismo em muitos lugares é fundamental. As pessoas que vão para visitar aquele lugar, muito bom para a economia, de visitar lugares históricos, conhecer a natureza, por exemplo. Então, falar sobre isso, como isso pode ser impactado na economia por causa de hotéis, praias, para o consumo,
das coisas, ou algum evento que vai ter naquela região que traga muita gente, né? Então, isso também faz gerar economia na questão de turismo, tá bom? Então, o tema. E aí a gente tem as novas tecnologias voltadas à aprendizagem, né? Ensino-aprendizagem no Brasil, desafios e perspectivas. Então, as tecnologias, né, que a gente tem aí, o que pode ser usado para ajudar os jovens a aprenderem mais, né? Em sala de aula, fora da sala de aula, atividades mais dinâmicas que captem a atenção dos alunos e vejam que aquilo é importante, né, para que eles vão aprendendo. Então, comentar sobre como são esses desafios e o que se tem pela frente, né, quais são as perspectivas. Então, é muito importante destacar esses pontos numa redação. Também, né, que vive aparecendo nos noticiários o combate à corrupção sistêmica no Brasil atual, vai falar sobre questão da corrupção mesmo, né, que a gente vê na política, não só isso, né, mas no dia a dia, ou nesses pontos em que é sistêmica, né, faz parte ali do sistema brasileiro e que aparece em jornais, aparece no noticiário, internet, e que então, como tem muito conteúdo a se tratar, dá para ser colocado numa redação, colocando o que seria, explicando para as pessoas o que realmente é isso, ideias para se colocar em prática, para que se combata, né, possa combater esse tipo de prática. E aí a gente tem aqui, né, que a gente tem o papel e os desafios da mídia do Brasil atual, né? Isso é mais no consumo, né? Por exemplo, o consumo de conteúdo. Então, mídias confiáveis, qual o papel dela para informar bem, né, o cidadão, qual o desafio para que as pessoas acessem ou acreditem, né? Vejam que é confiável aquela notícia, né? Também tem as questões de fake news, né? Que hoje em dia estão em alta, que precisa ser combatido. Então, é uma boa ver essa questão de qual é o papel da mídia e quais os desafios que a mídia tem atualmente, né? Aqui no Brasil. E mais um tema aqui, né? Envolvendo a natureza, né? Esses principais entraves, né? Que tem para a redução das queimadas no Brasil, porque tem legislação que protege, mas tem algumas coisas que parecem que vão contra e não parece que não ajudam, não vão para ajudar que essas queimadas sejam combatidas, tá bom? Então, aí os destaques, né, principais entraves para essa redução das queimadas, né, que nesses últimos tempos a gente tem visto tanto, né, a questão do meio ambiente, né, sendo essas queimadas e tantos outros pontos a serem vistos, tá bom? Então, isso aqui são ideias para que se desenvolva, né, com introdução, desenvolvimento, conclusão, para o desenvolvimento de redação, tá bom? A ideia, então, do projeto, pessoal, era mais de poder passar os principais pontos para construir uma boa redação, tá bom? Com coesão e coerência, com as orações, o que é uma frase, sobre os gêneros textuais. Todos aqui tem gêneros textuais diferentes também, né, aqui nessas ideias. Mas a gente vai trabalhar com a redação para mostrar essas ideias, né, na prática, lá no desenvolvimento. Mostramos também exemplos de redações que tiveram notas boas, né, nota 1000 no Enem, quais são os padrões que elas seguem, quais ideias que a gente poderia associar. E aqui os temas propostos, né? Bons temas para você começar a treinar e ir desenvolvendo, tá bom? Que você pode rever as aulas, ver aonde você pode, através dos exemplos de redações, o que você poderia incrementar. E assim a gente vai desenvolvendo cada vez mais, né? É uma boa ideia também, quem sabe, continuar o projeto, né, para uma outra temporada com mais detalhes, com mais desenvolvimento mesmo de escrita na prática,
Mas a ideia aqui era passar essas práticas, né, de como construir uma boa redação para ajudá-lo nessas provas como o Enem ou na dissertação mesmo que você precisa fazer, tá bom? A gente agradece muito vocês. A gente pede novamente que vocês possam compartilhar, comentar, curtir essa ideia do projeto de estágio. Então, muito obrigado mesmo. Aqui é o professor Railson Brandão, né, que buscou trabalhar com vocês no desenvolvimento desse projeto, tá bom? Então, muito obrigado. E é isso, pessoal. Até mais.